Documento. Página 255 Marco 19. Os Pássaros da Liberdade título nível 2. Fazia apenas alguns minutos que estávamos respirando o ar livre da Mongólia quando um soldado, com uniforme e equipamento de camuflagem correu a nós. Ele ergueu o rifle e gritou alguma coisa numa língua que nunca tínhamos ouvido antes. Isso queria dizer que ele era mongol. Tínhamos sido resgatadas. XI. XI. Gritei em chinês. Obrigada. Obrigada. O soldado continuou gritando conosco, mas eu estava tão feliz de ser capturada que fiquei dando pulinhos C. As mãos no ar. Ele tentou manter uma fisionomia séria, mas não conseguiu conter uma risada. O humor mudou rapidamente quando o resto de nosso grupo apareceu à distância com as mãos acima da cabeça, seguido por vários outros soldados com suas armas erguidas. Quando estávamos todos juntos, os soldados mongóis começaram a falar em seus walkie-talkies todos ao mesmo tempo, e a cena ficou muito confusa. Em poucos minutos, 3 ou 4 jipes militares apareceram roncando, atravessando o terreno aberto do deserto, e nos cercaram. Página 256 Marco. Um oficial de alta patente estava em um dos veículos. E nós 8 recebemos ordem de nos apertarmos em 2 fileiras de assentos atrás dele. Assim que entramos, e se virou para nós e disse num chinês rudimentar: Oi. Zongo. De volta para a China. Fiquei atordoada. Não era isso que deveria acontecer. Sem pensar, pulamos para fora do veículo. Apenas minha mãe e o pai, segurando seu filho, permaneceram seus lugares. Os soldados tentaram nos empurrar de volta, mas nós agarramos seu uniforme, chorando e implorando por compaixão. Salvem-nos. Por favor, não nos mandem de volta. Eles vão nos executar. Pus a mão na lâmina que tinha escondido em meu cinto, pronta para puxá-la e cortar minha garganta. Eu tinha seriamente essa intenção. Era o fim para mim. Vamos nos matar antes que nos mandem de volta. Eu gritei. Sim, primeiro morreremos. Gritou outra mulher. Os soldados pareciam assustados, até mesmo envergonhados. Finalmente, um deles disse: Está bem. Vamos para Seul. Isso nos acalmou bastante para que voltássemos para o veículo. Mas entramos novamente em pânico quando o motorista partiu na direção do posto na fronteira com a China. Não? Não podemos voltar. Eu gritei. E começamos de novo a lamentar e a implorar. Uma das mulheres norte-coreanas cutucou o pai do menino e disse: Reze. Ele sussurrou de volta: Estou rezando. Eu estava perturbada demais para lembrar minhas orações, mas os missionários tinham nos dito que pronunciássemos página 256 Marco orações, mas os missionários tinham nos dito que página 257 Marco quando não conseguíssemos rezar, apenas pronunciássemos algumas palavras. Mentalmente, repetindo: O sangue de Jesus é meu sangue. Não sabia o que isso significava, mas parecia ser apropriado, e tudo em que eu podia pensar para nos ajudar a sobreviver. Obviamente, eu não poderia contar com a ajuda de seres humanos naquele momento, então eu rezaria para as rochas, as árvores e o céu, se isso nos tirasse dali. Durante todo esse tempo, minha mãe estava tentando imaginar uma maneira de me salvar. Pensou em me atirar pela porta, de modo que eu pudesse fugir antes de chegarmos à China. Na Coreia do Norte, muita gente se atira de trens em movimento para evitar ser presa. Depois ela se lembrou que carros não são como trens. Eles podem parar na hora, e assim eu seria facilmente recapturada. A única opção real era tentar o suicídio. Mas, felizmente as coisas não chegaram a esse ponto. O veículo deu uma volta e se dirigiu para uma cidade. Passou pela estrada que levava ao posto de fronteira chinês e continuou até chegar a uma base militar mongol. Assim que o jipe passou pelos portões, nós 8 fomos escoltados para um prédio de um andar que parecia um quartel ou uma prisão. As mulheres foram levadas, uma de cada vez, para uma sala, e uma soldada ordenou que nos despissemos completamente. Ela examinou até nosso cabelo para ver se levávamos dinheiro ou drogas. Levou todos os ienes chineses que minha mãe ainda tinha com ela. Trataram-nos como criminosos e não como página 258 Marco refugiados. Havia ainda um grande aposento com beliches onde poderíamos dormir, e nos deram alguma comida. Ficamos nessa base militar por mais de uma semana, e os soldados com frequência nos diziam que seríamos levados de volta para a China. Não sabíamos se estavam falando sério ou simplesmente sendo cruéis. De vez em quando, alguns oficiais mongóis vinham tirar fotos de nós e nos fazer perguntas, e eu era chamada para servir de intérprete para todos. Com exceção do menininho, eu era a mais jovem do grupo. Mas como podia me comunicar com nossos captors? Assumi a responsabilidade por todos nós. Ficamos aliviados quando alguns oficiais de patente nos levaram de trem para a capital, Ulaanbaatar, onde fomos transferidos para outra base militar e, finalmente, para um complexo de segurança na zona rural. Havia mais de 20 outros desertores esperando lá. Quando chegamos, e surgiam mais, enquanto outros partiam. Homens e mulheres foram separados em 2 quartos. Não havia camas, somente algumas tábuas com cobertores empilhados nelas. Uma vez por semana, a guarnição providenciava água quente para nos banharmos. Os homens sempre iam primeiro, como na Coreia do Norte. Sentíamos muito frio a maior parte do tempo, porque ainda era inverno, mas não reclamávamos. Para norte-coreanos, esse tipo de lugar parecia normal, até mesmo luxuoso, embora os sul-coreanos provavelmente chamariam isso de campo de prisioneiros. Não podíamos sair, e tínhamos de seguir um horário rigoroso para dormir, comer e trabalhar. Os adultos, página 259 Marco, limpavam a construção, e eu na maior parte das vezes limpava o terreno do lado de fora. Mais ou menos uma vez por semana, algum representante da Embaixada da Coreia do Sul vinha para nos fazer perguntas e nos fazer escrever nossas histórias. Mas os funcionários da Embaixada não puderam nos dizer quanto tempo teríamos de esperar nem exatamente que tipo de lugar era aquele. Estava claro que havia algum tipo de acordo silencioso entre a Mongólia e o governo sul-coreano para abrigar os desertores nesse campo até que pudessem ser levados de avião a Seul. A política declarada da Mongólia era
Permitir que refugiados norte-coreanos passassem em segurança da China para um terceiro país, mas os fatos, da forma como efetivamente ocorriam, eram muito mais obscuros. Na verdade, os desertores ficavam presos, meio a um cabo de guerra político e econômico de longa data. Tendo sido uma vez um estado satélite da União Soviética, a Mongólia era agora uma democracia multipartidária com uma economia de mercado em ascensão. Tinha laços diplomáticos e econômicos tanto com a Coreia do Norte como com a Coreia do Sul, assim como com a China e os Estados Unidos, e o modo como tratava os refugiados norte-coreanos parecia refletir importância relativa de cada relação num dado momento. Em 2005, cerca de 500 norte-coreanos chegavam por mês cruzando a fronteira. Em 2009, quando a cruzamos, esse número se reduziu a um F d'água, conforme a China reforçava suas patrulhas de fronteira e a Mongólia amenizava suas relações com Pyongyang. A situação ficou tão ruim que atravessadores e as missões de resgate estavam agora página 260 desviando os desertores da Mongólia para uma ruta de fuga alternativa atravessando o sudeste da Ásia. De fato, nosso grupo de 8 norte-coreanos esteve entre os últimos grupos enviados para a Mongólia pela missão em Tidal. Songhai chegou à Mongólia com sua filha um mês depois de nossa fuga. Depois que mãe e eu passamos para a fila da frente, Songhai, Ru, Sim e a encrenqueira Ressun foram todas designadas para o terceiro grupo, que saiu ainda depois do que tinha sido agendado de início para a partida em direção à Mongólia. Isso acabou sendo uma grande sorte para elas. Todos os membros do nosso grupo original foram capturados pelos chineses antes de chegarem à fronteira, foram todos enviados de volta à Coreia do Norte. O grupo de Songhai partiu 2 semanas após o grupo original ter sido capturado. Como nós, atravessar a cerca, original ter sido capturado. Como nós, conseguiram atravessar a cerca, mas foram localizados pelos guardas de fronteira mongóis, que tentaram enviá-los de volta para a China. Songhai efetivamente preferiu tomar veneno a deixá-los fazer isso, e precisaram mandá-la com urgência a um hospital para revivê-la. Ouvimos mais tarde que a missão de Tidal foi fechada pouco depois. A mulher de etnia coreana e nosso guia, o missionário chinês Han, foram presos e enviados para uma prisão na China, pelo crime de ajudar norte-coreanos a fugir para a liberdade. Minha mãe e eu não sabíamos por quanto tempo seríamos mantidas na Mongólia, ou se ainda poderíamos ser enviadas de volta para a China. Nossos corações, página 261 murchavam a cada dia de espera. Mas trabalhar do lado de fora ajudava, porque de lá o lugar não se parecia com uma prisão, e havia belas paisagens em torno de Ulan Bator. Às vezes minha mãe se juntava a mim, e nós duas gostávamos de olhar para as montanhas e pensar sobre o que era ser livre. Várias vezes por dia, esgue os aviões a jato prateados voavam baixo no céu, depois de decolar de um aeroporto em algum lugar no vale. Quando ganhavam altura, pareciam pássaros que voavam com determinação para a liberdade. Minha mãe me via olhando para eles e dizia: vamos embarcar num avião assim para a Coreia do Sul. Logo estaremos livres. Eu tentava me imaginar em cada um deles, desaparecendo no céu, mas isso parecia impossível. Em 20 de abril de 2009, um representante da Coreia do Sul foi nos buscar e nos levou de carro para o aeroporto internacional de Ulan Bator. Como não tínhamos documentos de identidade, ele nos deu passaportes sul-coreanos com nomes falsos para que pudéssemos passar pela alfândega e imigração mongóis. Fomos advertidos para não pronunciar qualquer palavra em coreano no aeroporto, e assim esperamos na sala de embarque em silêncio, com medo até de respirar. Cada vez que via alguém de uniforme militar, eu fica apavorada. Às vezes ainda tenho essa reação. Finalmente, fomos escoltados até um avião a jato, e fiquei aliviada quando ninguém nos deteve. Claro, primeira vez em nossa... Fiquei aliviada quando ninguém nos deteve. Claro, foi primeira vez em nossas vidas que estávamos num avião. Quando tomamos nossos lugares, minha mãe e eu trocamos olhares de assombro e nos saudamos com um página 262 high five. Era um gesto que eu tinha aprendido nos Fai sul-coreanos, e eu estava pronta para ser uma sul-coreana. Ou assim pensava eu. Enquanto esperávamos o avião taxiar, minha mãe e eu apertamos fortemente as mãos. Eu me sentia num desses filmes em que todo tipo de pensamento passa pela mente no momento em que a vida dá uma virada. Revivi cada passo que demos no deserto de Gobi. Me lembrei do rio congelado que tínhamos cruzado para entrar na China e de minhas fugas de atravessadores e gangsters antes de finalmente conseguirmos chegar. Mongólia. Vi meu pai, que de algum modo sempre estivera comigo em todo esse percurso, me ajudando a continuar viva, me guiando em meio ao perigo. Senti-me muito culpada por ele ter morrido antes de experimentar a liberdade, e agora eu estava indo fazer isso sem ele. Senti a vergonha do sobrevivente, que fica vivo enquanto tantos amigos e familiares morreram ou estão presos numa vida de inferno. Mas minha tristeza e minha culpa foram amenizadas quando pensei na felicidade de minha mãe e na esperança de que minha irmã fosse logo encontrada, se é que não estava esperando por nós na Coreia do Sul. Eu estava no assento junto à janela, impaciente pela decolagem, para que pudesse ver o horizonte e o oceano, que só conhecia de fotos e de vídeos. Mas assim que começamos a percorrer a pista, tive um sério acesso de enjoo por causa do movimento. Mantive os olhos longe da janela durante as 3h30 de voo. Mesmo quando começamos nossa descida para o Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul. Liberdade. Página 262 Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul. Página 263 não quis arruinar minha primeira visão de liberdade. Ficando enjoado. Depois do pouso, nos disseram que ficássemos nossos lugares e esperássemos que todos os outros saíssem do avião. Então subiu um homem do Serviço Nacional de Inteligência, NS, na sigla em inglês, a versão sul-coreana da CIA, para escoltar nossa saída do avião. Logo a ele se juntaram mais agentes, a fim de conduzir pelo aeroporto. Esses homens eram tão bonitos e falavam com uma pronúncia tão bela, como os sul-coreanos que eu via em vídeos piratas, que minha mãe teve de me cutucar nas costelas para que parasse de olhar para eles. Ao sair do avião, eu estava pisando em outro planeta. A primeira coisa que vi foi um corredor cavernoso branco e banhado de luz brilhante. A esteira móvel rolava como um tapete mágico, levando para o terminal principal todas as elegantes moças sul-coreanas que deslizavam
Na direção oposta vestiam belas jaquetas de couro e mini saias e tinham fones de ouvido coloridos em suas orelhas. Quando as vi, senti como se estivesse me enfurnando em um buraco de camundongo para esconder meu surrado casaco de tweed e meu jeans remendado. Era embaraçoso estar vestida como uma pobre garota do campo nesse lugar deslumbrante. Quando a esteira rolante chegou ao fim, tive medo. Pisar no chão de mármore brilhante. Parecia ser escorregadio como um rio congelado, e pensei que fosse escorregar. Todos esperaram por mim quando fui até o banheiro público. Eu pensava ter visto toaletes modernos na China, mas este não dava para entender. As latrinas eram tão limpas e brilhantes que pensei que era onde se página 264 Marco lavavam as mãos. E as torneiras na fileira de pias abriam misteriosamente quando você se aproximava delas, mas depois se fechavam de repente. Fiquei com vergonha de pedir ajuda, e me senti muito estúpida e desajustada. Assim, ainda antes de entrar oficialmente na Coreia do Sul, eu já me sentia um fracasso. Os encantadores agentes do INS nos levaram, todos os 8, pelos corredores dos fundos do aeroporto até um ônibus que estava à espera. Nossa primeira parada foi num hospital, onde passei pelo primeiro check-up de minha vida. Foi muito estranho ser examinada por médicos com tantos equipamentos modernos. Mas a coisa mais estranha foi ser solicitada a urinar num recipiente. O quê? Fazer isso? E eles me deram um recipiente tão horrível que eu não queria usá-lo para isso. Os médicos tiveram os resultados rapidamente, e eu estava bem. Nem tuberculose, nem doenças contagiosas. Logo fomos liberados para a próxima etapa em nossa jornada. O Centro Nacional de Inteligência é uma instalação rigorosamente protegida e de acesso restrito, distante 1 hora de carro de Seul. Assim que chegamos, levaram nossos pertences e nos deram grandes sacolas cheias de roupas e shampoo e outros itens pessoais para nossa estada lá. Nesse momento, a recepção amigável acabou e ficou claro que esse lugar era mais uma pris do que um abrigo de refugiados. As pessoas que página 265 Marco cuidavam de nós eram ásperas e usavam uma linguagem muito grosseira, até mesmo com as crianças. Como na Mongólia, fomos levados um de cada vez a uma sala para sermos despidos e meticulosamente revistados, o que de novo fez com que eu me sentisse humilhada e violentada. Era um modo deprimente de começar nossa vida de liberdade. O objetivo do centro era identificar e remover impasters coreanos étnicos da China tentando migrar para a Coreia do Sul e agentes norte-coreanos disfarçados de desertores. Era uma preocupação justificada, porque algumas dezenas de desertor tinham sido presos por espionagem ao longo dos anos. Mas isso é uma fração mínima dos mais de 26 mil norte-coreanos que tinham passado pelo centro e agora vivem na Coreia do Sul. Os agentes do INS nos explicaram que tínhamos de ser interrogados e investigados antes de podermos entrar no país. Minha mãe e eu precisávamos decidir quanto de nossa história poderíamos contar. Ficamos muito preocupadas depois da reação terrível do pastor em Tidal quando soube que tínhamos trabalhado numa sala de bate-papo. Pensamos que quanto menos esses sul-coreanos soubessem de nosso passado, melhor estaríamos. Tentamos então inventar uma história que omitia o fato de que eu fora traficada para a Xi quando tinha 13 anos de idade, ou que fora amante de Onvei. Mas a história era tão complicada e difícil de memorizar que minha mãe decidiu que seria mais fácil e melhor contar simplesmente a verdade. A única coisa que omitiu foi seu divórcio de meu pai. De qualquer maneira, sempre pensara nisso como um engodo, pois só página 266 Marco o fizeram para que ela pudesse mudar de residência. Quando ele estava na prisão, ela quis homenagear meu pai sendo sua esposa, mesmo na morte. Depois de termos sido revistados, nosso pequeno grupo de Tidal foi levado para um recinto onde estavam 20 ou mais desertores recém-chegados, deitados sobre cobertores espalhados pelo chão. Cada um de nós recebeu caneta e papel para que escrevêssemos tudo sobre nós mesmos. Depois de entregar nossos textos, podíamos conversar, dormir ou assistir a um circuito fechado de televisão que só exibia o Discovery Channel, dublado em coreano ou com legendas. Aprendi sobre a vida no fundo do oceano, ilhas desertas, crocodilos na África. Até vi, como um bebê cresce na barriga da mãe. Desertas, crocodilos na África. Até vi, pela primeira vez, como um bebê cresce na barriga da mãe. Foi uma longa espera, mas muito educativa. A comida também era boa. Ganhávamos salgadinhos e biscoitos e fazíamos fila para refeições em que serviam novas e deliciosas comidas. Como curry, que eu nunca tinha comido. Algumas das pessoas que trabalhavam nos alojamentos nos tratavam mal, mas a maioria era extremamente amável e amigável. Tínhamos algumas horas por dia para nos esticar e exercitar, fora isso, nos mantinham em isolamento, enquanto alguns passavam para a próxima etapa do interrogatório e outros chegavam para ocupar seus lugares. Ouvíamos uma porção de histórias assustadoras e tristes das pessoas que encontrávamos. Soubemos que outra amiga de Miaokei, que trabalhara na sala de bate-papo para pagar sua passagem através do sudeste da Ásia, tinha morrido numa cheia do rio Mekong antes de conseguir chegar à Tailândia. Minha mãe e eu também, página 267 Marco, queríamos percorrer essa rota, mas era cara demais para nós. Não existia uma forma segura para fugir da Coreia do Norte, e tivemos sorte de ter saído vivas disso. Depois de uns 20 dias naquela grande sala de espera, minha mãe e eu fomos levadas para um recinto menor, com uma mulher e seus 3 filhos. Ela contou que seu marido tinha sido preso na China bem na frente dela, mas ela fingiu que não o conhecia para salvar seus filhos. Sentia-se muito culpada por ter deixado para trás. Minha mãe tentou convencê-la de que tinha feito a coisa certa, mas à noite a mulher chamava por ele, gritando enquanto dormia. Após mais 2 semanas, finalmente chegou a hora. Sermos interrogadas individualmente. Minha mãe e eu fomos levadas cada uma para um quarto que servia de solitária, com uma cama pequena, mesa, cadeira e um minúsculo banheiro. Na hora das refeições, alguém trazia a comida para o quarto e levava a bandeja depois de eu ter comido. O agente encarregado de meu interrogatório era alto, de meia idade, e falava com um sotaque aveludado que, a princípio, achei encantador. Mas muitas das perguntas fizeram com que me sentisse muito desconfortável.
Assim como me sentirá em Tidal. Começou me perguntando o que tinha aprendido na escola e outras coisas que somente as crianças norte-coreanas saberiam, como o juramento do jovem pioneiro. Ele me fez desenhar um mapa de minha vizinhança e perguntou o que minha família fazia na Coreia do Norte. Às vezes eu era levada a seu gabinete para responder a perguntas, e às vezes ele me chamava pelo telefone para confirmar algo que minha mãe tinha dito. Eu sabe página 268 marco que isso era necessário, mas ficava ansiosa. Mesmo. Especialmente quando ele quis que eu falasse sobre a China. Já perto do fim do interrogatório, ele me perguntou: você tem alguma tatuagem? Eu sabia que ele estava na verdade perguntando: você era prostituta? Na China, as prostitutas frequentemente podem ser identificadas por teto e nos braços ou nas costas. Meu rosto ardiu de vergonha de que esse homem se sentisse autorizado a fazer tal pergunta. Mas, fosse com fosse, que importava isso? Ele conhecia meu passado, sabia. Pergunta. Mas, fosse com fosse, que importava isso? Ele conhecia meu passado, sabia que eu tinha trabalhado numa sala de bate-papo. Olhava-me agora como se eu fosse algo que ele tinha raspado de seu sapato. A seus olhos, eu era menos do que um inseto. Não, não tenho tatuagem, eu disse. Tem certeza? Ele insistiu. Não tenho. Porque não acredita em mim. Você sabe, eu posso mandar vir uma mulher para despilar. Vá em frente. Verifique agora mesmo. Está bem, relaxe, ele disse. Acredito em você. O agente tentou mudar de assunto. E o que você planeja fazer na Coreia do Sul? Eu disse, sem hesitar, quero estudar e ir para a universidade. Ele soltou uma risadinha, surpreso, e disse, oh, não? Creio que você possa fazer isso. Depois acrescentou: mas suponho que todos deveriam ter uma segunda chance. Página 269 marca uma segunda chance. Pensei. Uma segunda chance é o que ganham criminosos. Eu sabia que não era criminosa, tinha feito o que era necessário fazer para sobreviver e salvar minha família. Mas agora fica deprimida. Dei-me conta de que nesse lugar eu não teria esperança. Senti-me suja e perdida, como tinha me sentido quando o pastor palestrava sobre o pecado. Era assim que as pessoas iam me tratar quando descobrissem o que eu tinha sido, então eu teria de me tornar outra pessoa. Alguém que pudesse ser aceito e bem-sucedido na Coreia do Sul. Minha vida até então tinha sido toda vivida em função da sobrevivência. Eu tinha encontrado um modo de sobreviver na Coreia do Norte e outro modo de sobreviver na China. Mas eu me perguntava se teria energia para sobreviver aqui. Estava me sentindo muito cansada. Voltei para meu quarto com jeito de cela e olhei pela janela para o país no qual tinha pensado que seria livre. Tudo que eu via era outro inferno. Como seria fácil esfregar meu pulso no peitoril de metal afilado até corta tão fundo que minha vida explodiria, abrindo-se em súbita tormenta e terminando com a mesma rapidez. Mas então me lembrei que tinha uma promessa a cumprir. Como meu pai, eu havia jurado que meus olhos não se fechariam enquanto não encontrasse minha irmã. Eu queria viver para vê-la novamente. Durante nossa fuga da China, minha mãe e eu perguntávamos a todos que encontrávamos se tinham visto eu me. Ninguém tinha visto. Demos seu nome aos agentes da ANS quando chegamos ao centro pela primeira vez, mas não tinham registro dela. Fiquei arrasada, mas ainda não quis desistir. Se ela estava viva na China, tudo página 270 marco o que eu devia fazer era deixar que ela soubesse onde nos encontrar, e ela acharia um meio para vir. No início de junho, nosso grupo de cerca de 130 desertores recém-chegados estava pronto para deixar o centro. Todos tínhamos sido liberados pela segurança nacional. Na noite anterior à nossa partida, a equipe do centro desertores recém-chegados, no início de encontrar, soubesse onde. Página 269 marco ainda não quis desistir. Se ela estava viva na China, tudo página 270 marco o que eu devia fazer era deixar que ela soubesse onde nos no início de junho, nosso grupo de cerca de 130 desertores recém-chegados estava pronto para deixar o centro todo nacional. Centro. Todos tínhamos sido liberados pela segurança nacional. Na noite anterior à nossa partida, a equipe do lugar nos ofereceu uma grande festa de boas-vindas à nossa nova vida. Desejaram-nos boa sorte e sabiam que íamos precisar dela. Nossa próxima parada seria um centro de realocação onde se ensinava aos norte-coreanos a serem sul-coreanos. Página 271 marco título nível 220. Sonhos e pesadelos.